full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already. Bom dia, turminha do terceiro ano. Bom dia, mais uma manhã de quinta-feira que nós temos a oportunidade de estarmos aqui juntinhos. Gratidão a Deus, gratidão à vida, porque estamos bem, estamos saudáveis e estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro nesta manhã de quinta-feira. Então a tia Patrícia está muito animada, nós estamos pertinho de encerrar a nossa semana, não é? Hoje já é quinta, amanhã sexta na nossa aula online, bem pertinho aí do nosso encontro, não é? Então quando vai chegando a sexta-feira, a tia Patrícia já fica animada, porque sabe que vai encontrar com vocês novamente, não é isso? Eu espero que vocês também estejam animados para a nossa aulinha de amanhã. Lembrando que amanhã é a culminância do nosso trabalhinho sobre o folclore. E aí, como é que anda o nosso trabalhinho sobre o folclore? Né? Então, não vamos esquecer do nosso trabalho, tá? No segundo tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu vou tirar algumas dúvidas que surgiram no decorrer da semana também sobre esse trabalho. Certo? Mas agora, para começar a nossa aula nesta manhã animadíssima de quinta-feira, nós vamos começar hoje com a nossa aula de matemática, ok? Nós já estamos aí dando início, né? A tia Rafaela já começou com vocês e eu vou dar continuidade. Nós já começamos aí a estudar sobre os caminhos da multiplicação, não é isso? Nós já começamos a aprender um pouquinho mais sobre multiplicação, né? Então, é muito importante que todos vocês fiquem atentos nas nossas aulinhas para que a gente consiga entender como é que funciona esses cálculos de multiplicação, certo? Lembrando que nas nossas avaliações da semana que vem vai cair um pouquinho sobre as ideias da multiplicação. Porém, será só um início, não é? Não serão questões difíceis, serão questões fáceis de vocês responderem, tá bom? Vai ser só mesmo ali para dar um pontapé inicial. Ok? Então fiquem atentos nas nossas aulas, tá bom? Fiquem atentos aí nas atividades que o livro propõe e vamos juntos nessa aventura de descobrir novos aprendizados, tá bom? Então vamos lá. Para começar aí na matemática, nós vamos começar abrindo o nosso livro ACDM na página 207, ok? 207. Página 207. E nós vamos estudar aí até a 209. Então, vamos junto comigo agora na leitura do livro para entender o que é que ele está querendo de nós hoje, certo? Então, vamos lá para o título da página 207 do nosso ACDM, tá? Então, vamos lá. Mais uma ideia da multiplicação. Nós vamos aprender hoje a fazer combinações. Sim, combinações com objetos que vocês têm aí em casa. Lembram do conteúdo que a tia Patrícia deu há um tempinho atrás, mês retrasado, sobre par e ímpar? Pronto. É mais ou menos parecido com aquela ideia para a gente entender como é que se formam os pares, certo? Então, para isso, nós vamos agora ver também um pouquinho dessa ideia aqui dentro da multiplicação. Então, Marcos ganhou 2 pares de tênis de presente de aniversário. Ele comprou 3 pares de cadarços de cores diferentes e vai usá-los para combinar com os tênis. Então, veja ao lado. E aí, no seu livrinho, eu quero agora que você preste atenção na imagem que tem aí, ó, dos tênis e os cadarços, tá? 2 pares de tênis e 3 pares de cadarços. Então, vamos lá. São 2 pares de tênis, um preto e um branco, e 3 pares de cadarços, um vermelho, um amarelo e o outro verde. Quantas combinações diferentes Marcos pode fazer usando um desses pares de tênis e um desses pares de cadarço?
Para descobrir, vamos organizar um quadro. E aí o livro nos deu aí uma sugestão de organizar isso em quadro. E aí como foi que ficou o nosso quadro? Vamos ver aí. Estão vendo como é que ficou o nosso quadro? Então verifiquem no seu livrinho agora, ó. Em cima, né, nós colocamos aí os 3 pares de cadastro. Então, primeira fileirinha, o cadastro vermelho. Segundo, cadastro amarelo. Terceira fileira, o cadastrinho verde. Não é isso? E na primeira coluna, aqui, ó, foram colocados os 2 pares de tênis, tá? O primeiro par é o tênis branco e o segundo par é o tênis preto. E aí, o livro deu a ideia de ir alternando, né? Então, o tênis branco, né, vai ser usado 3 vezes. Uma vez com o cadastro vermelho, uma vez com o cadastro amarelo, uma vez com o cadastro verde. Da mesma forma, o tênis preto, ele vai ser usado uma vez com o cadastro vermelho, uma vez com o amarelo e uma vez com o verde. Então, quantas combinações diferentes Marcos pode obter? Então, você vai só contar. Se eu vou ter 3 combinações diferentes com o branco e 3 combinações diferentes com o preto, eu vou ter um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações diferentes. Não é isso? É só você contar aqui o total que você vai descobrir quantas combinações diferentes ele vai conseguir fazer. Então, ele vai conseguir fazer 6 combinações, tá? Escreva as multiplicações que podemos fazer para determinar essa quantidade de combinações. Então, qual é a multiplicação que vai dar certo aqui para a gente conseguir fazer? Então, eu vou fazer o quê? São quantos pares de tênis? 2. São quantos pares de cadarço? 3. Então, vão ser 2 tênis vezes 3 cadarços. Então, você vai fazer a multiplicação da seguinte forma: 2 vezes 3. 2 tênis vezes 3 cadarços, certo? Esse vai ser o nosso cálculo. Então, 2 tênis vezes 3 cadarços, é isso? Vai dar um total de 6 combinações, certo? Vamos agora para a página 208. Devagarinho a gente vai conseguindo entender, tá? É devagar, não precisa se alvoroçar e dizer que não sabe, certo? Aqui todos nós somos capazes e nós vamos conseguir entender essa danada da multiplicação, tá bom? Então vamos lá, página 208. Ana precisa confeccionar fichas usando uma letra seguida de um algarismo, mas ela só pode escolher entre as letras A e B. E os algarismos 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá. O livro está dizendo que ela só pode usar as combinações com as letras A e B, não é isso? Então eu tenho 2 letras, não é isso? Pronto. E algarismos, ela pode usar o 1, o 2, o 3 e o 4. Ela pode usar 4 algarismos. Então como é que vai ficar essa continha? 4 algarismos vezes 2 letrinhas. 4 vezes 2 vai dar um total de 8. É interessante que quando você for fazer esses exercícios, você esteja com a sua tabuada do lado, certo? Para facilitar na resolução, tá bom? Então, quantas fichas diferentes Ana pode confeccionar? 8. B. Que multiplicação podemos fazer para calcular essa quantidade de fichas? Eu acabei de dizer, né? Então, se ela pode usar 4 números e 2 letras, vai ser 4 vezes 2 ou 2 vezes 4. Não importa qual número eu vou colocar primeiro, se é o 2 vezes 4 ou 4 vezes 2, tá? O resultado vai ser o mesmo, certo? C. Escreva quais fichas Ana pode fazer. Então, ela pode fazer ela vai juntar o A e o B com os números que ela tem disponível. Então, pode ser A1, A2, A3 e A4. E pode ser B1, B2, B3 e B4. Não é isso? Segunda,
Claudete é artesã e está confeccionando 3 tipos de caixas de presente. Ela escolheu 2 cores diferentes de laços nas caixas para ter várias opções de combinação. Complete o quadro com as combinações que Claudete pode fazer. E aí, o livro nos proporciona um quadro igual ao quadro aqui, ó, dos tênis, né? Em cima foi colocado os laços. E do ladinho aqui, ó, né? O formato aqui das caixas que ela tem, né? Formatinho das caixas, que são 3, ó. 1, 2, 3. E aqui em cima, os laços. E aí, nós vamos fazer do mesmo jeito, né? A primeira caixa, eu vou fazer uma combinação com laço vermelho e uma combinação com laço verde. A segunda caixa, do mesmo jeito, uma combinação com laço vermelho, uma combinação com laço verde. Terceira caixa, do mesmo jeito. Ela vai poder fazer uma combinação com laço vermelho e uma combinação com laço verde. Então, quantas combinações diferentes Claudete pode fazer? Para isso, nós vamos fazer a multiplicação. Como é a multiplicação? 1, 2, 3 caixas vezes 2 laços, 2 fitas, 2 cores. Então, 3 vezes 2 vai dar um total de quantas combinações? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 vezes 2, 6, certo? Não é igual a soma, tá bom? Não é 3 mais 2, é 3 vezes 2, significa que é o 3 duas vezes, tá bom? Então, o cálculo que nós iremos fazer é 3 vezes 2, ou 2, 3 vezes, tá bom? Ou eu posso dizer 3 duas vezes, ou 2, 3 vezes, o resultado será o mesmo, 6 combinações, certo? Vamos para 209? Vamos lá. Quantos sanduíches diferentes Laís pode fazer usando um tipo de pão e um tipo de recheio, tá? E aí nós vamos ter um pão baguete, que é aquele compridinho, um pão francês e um pão de forma. E vamos também ter um pão para hambúrguer. Então, são 1, 2, 3, 4 tipos de pães. 1, 2, 3, 4 tipos de pães. 4. E recheio, nós vamos ter presunto, queijo, pasta de atum e pasta de azeitona. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Então, 4 pães, 4 recheios. 4 vezes 4, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 4 vai dar um total de 16, tá? Então, peguem a tabuadinha para estar olhando os resultados, tá bom? Então, a nossa continha, o nosso cálculo vai ser esse. 4 pães vezes 4 tipos de recheio. Então, 4 vezes 4. 4 vezes 4, quando você conferir na sua tabuada, você vai ver que 4 vezes 4 é 16, certo? E aí, o livro vai nos dar um quadradinho que você deve preencher. Como é que eu vou preencher, tia Patrícia? Do mesmo jeito que você viu aqui o exemplo que o livro já fez, né? Ó, desse jeitinho aqui e do jeito também daqui, ó. Desse jeitinho, tá? Em cima, você coloca os pães, o nome dos pães, tá bom? Ó, em cima o nome dos pães. Baguete, pão francês, pão de forma, pão hambúrguer, pão para hambúrguer. Do lado, os recheios. E aí, você vai fazendo a combinação. Presunto com baguete, aqui. Presunto e pão francês. Presunto e pão de forma. Presunto e pão com hambúrguer. Você vai fazendo as combinações. Quando você terminar de fazer todas as combinações, você conta quantas combinações você conseguiu fazer. E você vai ver que deu um total de 16 combinações diferentes. Certo? Fácil, fácil, viu? Não tem nada de difícil aqui, tá bom? Aí, na página 210, nós temos aqui, ó, a tabuada de multiplicação, tá? Ó, se você não tiver tabuada em casa, aqui no livro, na página 210, a gente tem a tabuada para estar auxiliando a gente, tá? Então, hoje, além de fazer o exercício da página 207, 208 e 209, eu quero que vocês deem uma lidinha, uma estudada aqui na tabuada da página 210,
tá certo? Conto com vocês, tá bom? Então, de matemática, é esse o nosso assunto de hoje. E agora, nós vamos passar para a nossa próxima aula. Para a nossa próxima aula, nós vamos ter um conteúdo bem bacana também, que nós vamos só dar continuidade. E hoje nós vamos encerrar esse conteúdo, tá? Encerrar pela semana, tá? O capítulo vai continuar. Porém, nós vamos encerrar aqui as páginas que vão cair na avaliação, tá? Então, hoje, nós vamos fazer até a página 105 do livro de Geografia, tá? E será até a página 105 que você vai ter que estudar para avaliação de Geografia, tá certo? Então, eu quero que você abra aí o seu livrinho de Geografia na página 102, 102, página 102. Nós vamos continuar falando sobre o que é produzido na cidade, tá? Nós estamos vendo aqui nesse capítulo algumas coisas que são produzidas na cidade, no campo. Nós estamos vendo um pouquinho sobre como é que funciona essa questão de cidade e campo, né? Onde que é mais populoso, onde que as indústrias ficam mais, onde é que existe mais comércio, onde é mais populacional, né? Onde é que tem mais gente morando. Então, nós estamos vendo essas diferenças entre campo e cidade. Então, vamos lá. Página 102. Escolas, bancos, hospitais, museus, cinemas, meios de transporte são alguns exemplos de estabelecimentos ou atividade onde procuramos uma prestação de serviço. Fiquem atentos a essa palavrinha, prestação de serviços, porque ela pode ser questão de prova, tá bom? Então, você precisa entender o que é uma prestação de serviço. O que é, tia Patrícia, uma prestação de serviço? Uma prestação de serviço é quando você procura uma determinada pessoa para fazer um determinado serviço para você. Serviço esse que você não consegue fazer sozinho. Então, existem pessoas que fazem determinados tipos de trabalho e oferecem para você, fazem para você esse serviço. Então, isso se chama prestação de serviços, né? Então, você precisa ir à escola. Então, a escola vai lhe prestar um serviço, né? Serviço educacional. Você precisa dos trabalhos bancários, da sua família precisa dos trabalhos bancários, precisa sacar um dinheiro, fazer um depósito, não é isso? Então, o banco, ele é um prestador de serviço para a sua família, não é? Os hospitais, você precisa de atenção da área da saúde, de um médico, de um nutricionista, de um enfermeiro. Então, o hospital, ele presta serviços na área da saúde para você e para sua família. Então, existem departamentos que são prestadores de serviço, certo? Então, procuramos alguém que realize uma tarefa, como cortar nosso cabelo, né? Nos transportar para algum lugar, no caso das Topics, não é isso? Então, as Topics são uma empresa prestadora de serviços. No campo também existe uma rede de serviços, como as escolas, os postos, né, de saúde, algumas lojas também. No entanto, essas atividades de prestação de serviço, elas são mais comuns, né? Elas se concentram mais nas cidades. Não é isso? Então, aí no nosso livro vão ter duas questões aí na página 102 que nos perguntam: o que nós procuramos quando visitamos um oftalmologista, por exemplo, ou outro tipo de médico? O que é que nós procuramos quando nós precisamos de um médico? O que é que nós estamos procurando quando nós vamos até um consultório médico? Você vai escrever com as suas palavras, tá? Sétimo, que tipos de prestação de serviço sua família costumou utilizar? E aí eu quero que vocês escrevam que tipo de prestação de serviço que a sua mamãe e que o seu papai costumam usar. Eu já citei uma aqui, muito comum na nossa cidade, que é o uso das Topics, do transporte público de forquilha, né? Transporte
que não é público no caso, né? É privado porque nós pagamos, é uma empresa privada e nós pagamos essa empresa quando nós utilizamos os serviços dela, não é isso? Então nós temos as Topics, outro tipo de prestação de serviço, nós temos as padarias, as lojas, a escola que vocês estudam, que é uma prestadora de serviços, né? Serviços educacionais. Então eu quero que vocês citem aí algumas dessas prestações, dessas empresas prestadoras de serviço, tá bom? Oitava, observe, página 103 agora, tá? Observe na imagem alguns estabelecimentos e atividades de prestação de serviço que são comuns nas cidades, tá? Depois circule-os de acordo com a legenda. Então você vai precisar de canetinhas coloridas, lápis de cor, tá? E para cada cor será um círculo, um estabelecimento que você vai fazer, um estabelecimento que você vai ter que circular. Então, de azul, você vai circular os estabelecimentos que oferecem educação. De vermelho, os estabelecimentos que oferecem turismo. De verde, os estabelecimentos que oferecem serviços de limpeza. E por aí vai. De amarelo, os de transporte. De laranja, os de construção. De rosa, os de segurança. De lilás, os de alimentação. E de preto, os de saúde. Fácil, né? Fácil e legal de fazer. Vamos para a página 104. Agora nós vamos falar um pouquinho do campo à cidade. Então, nós já vimos que os alimentos consumidos pelos moradores das cidades, em grande parte, né, na sua maioria, são cultivados no campo, não é isso? E são cultivados no campo e comercializados na cidade. Então agora o livro pede que a gente observe as imagens que tem aqui no exemplo, né? Para que a gente consiga entender através da imagem como é que isso acontece. Então aqui, ó, na primeira imagem, nós estamos vendo aqui o cultivo de algumas hortaliças, né? Então essas hortaliças são cultivadas, são extraídas aqui da plantação e são levadas para a cidade para serem vendidas, né? Nos mercadinhos, nas hortifrutis, não é isso? Então é assim que funciona. Página 105. Você consegue identificar as atividades econômicas representadas nas fotos? Quais são? Titia já falou, né? Nós temos aí a agricultura, né? E o comércio, não é isso? Né? A pecuária e o comércio. Segunda, como essas atividades econômicas ligam o campo à cidade? Então, nós temos o que você vai escrever, né? Então, essas atividades, como é que isso se integra? A gente acabou de explicar, né? Acontece que o cultivo e a agricultura acontece lá no campo, não é isso? Então, a cidade, os comerciantes da cidade precisam do trabalho do campo para que eles possam trabalhar na cidade. Então, por exemplo, os vendedores das hortifrutis, né? Para que eles possam todos os dias ter o seu trabalho, eles precisam do trabalho do homenzinho aqui do campo, né? Eles precisam do trabalho desse homenzinho. E por que esse homenzinho aqui, ele todos os dias está lá plantando e cultivando? Porque ele é a vida dele, é o trabalho dele, é o ganha-pão dele, é trabalhar nisso daqui para poder, né, abastecer as cidades. Não é isso? Então, o campo precisa dos serviços prestados na cidade, da mesma forma que quem vive na cidade precisa dos trabalhos que acontecem aqui no campo, né? Então, isso é que liga o campo e a cidade. São os serviços que um oferece ao outro. Eu quero que você faça essa resposta com as suas palavrinhas, certo? Lembrando que nas nossas avaliações, nós vamos começar a estudar da 96 até onde a gente parou hoje, que é na 105, tá bom? Então, tudo que tiver da 96 até a página de hoje, até a 105, vai ser conteúdo de prova. Então, tudo que envolver aí campo e cidade, vocês devem estudar com cuidado, tá bom? Porque vai ser conteúdo das nossas provinhas. Certo, galerinha? Do meu coração, maravilha. Então, aulinha fácil, rápida, né? Maravilhosa, porque tá super rapidinho, não tá entediante, né? Eu sei que vocês estão cansados de ficar na frente da tela desse celular,
não é isso? Então a gente tá tentando fazer com que seja o mais leve possível e vai dar tudo certo, tá bom? Já já a gente tá de volta na nossa salinha, certo? Mas por hoje, aqui no primeiro tempo de aula, nós já acabamos, nós já encerramos. Então eu vou dar aqui um intervalinho de 15 minutinhos e 8h10 nós estaremos de volta, tá bom? Então vai tomar uma água, vai lanchar, vai respirar e já já eu te encontro novamente, tá bom? Então, beijos e me espera que já já eu volto.